Pai do Senhor, pessoal, boa noite. Graça e paz aí a todos. Mais uma quarta-feira. Glória a Deus por isso. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Estão me ouvindo direitinho? Tá conseguindo ouvir aí a live? Esperar o pessoal acabar de chegar aí. À medida que os irmãos forem chegando, vão se sentindo em casa. Amém. Glória a Deus. Esperar o Julião chegar. Bem-vindo aí todo mundo, né? De novo. Mais uma vez. Glorificar a Deus por mais um dia, né? Na presença dEle. Glorificar a Deus porque Ele é bom. O tempo todo Ele é bom, né? E Deus tem nos abençoado. Deus tem manifestado a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém. O Júlio chegou aí. Vou estar convidando ele aí para trazer a palavra hoje. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai atuar sobre a vida dele hoje. E muitas coisas, grandes coisas o Senhor vai fazer em nosso meio na noite de hoje. Está chegando aí o pregador, profeta de Deus chegou aí. Glória a Deus. Como diz o estudo, né? Já adiantando alguma coisa, sem querer adiantar tanto, Wi-Fi. Daquele spoiler, né, Júlio? Isso mesmo. Amém. Nosso pastor Gustavo. Não, é o Gustavo que está conosco. Confundi ele com o pastor Gustavo. Nossa, isso. Mas estou profetizando, você já falou que eu sou profeta, então. Tá vendo? Se ele tem pretensão, né, Felipe? Se o coração dele arde por isso, que ele possa receber aí. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aí, ó, já está confirmando. Ó. Tá confirmando. A minha mãe chegou aí também. Maravilha. A mãe do Pedrinho também. Jennifer. A Jennifer hoje está aí. Se manifestando aí. E o Lourenço, quando ele vê live aqui, geralmente, ele vê eu começar a falar, aí ele começa ali também a falar. Isso é uma coisa instantânea. Parece que ele já se apercebeu que a voz dele sai. Aí ele começa aqui a falar também sem parar. Outro dia eu parei para pensar, poxa, por que ele faz isso? Parece que ele ouve também e acaba querendo participar. O pastor Davi Sene, do Campo Missionário, está conosco também. Amém. Seja bem-vindo, Davi. Pastor Davi, seja bem-vindo. O Brunão também chegou. Pai do Senhor, todo mundo aí. Bem-vindos. A nossa turma, ela tá animada, né, Felipe? Nossa turma está animada, glória a Deus. Nós estamos animados, né, Júlio, porque a gente sabe que a nossa inspiração vem do céu, né? Deus tem nos inspirado, Deus tem nos abençoado e muitos são os motivos para nós nos alegrarmos no Senhor. Vamos dar início, então? A gente já está no nosso horário e eu vou estar orando, pessoal. Mas primeiramente eu queria agradecer desde já a presença de cada um de vocês, dar as boas-vindas aí a cada um de vocês, que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês, que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa
se manifestar na casa de cada um e no todo, no nosso grupo que aqui está reunidos, né? A palavra de Deus fala que onde tem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele se faz presente, então nós já cremos que ele já está se manifestando em nosso meio. E grandes coisas ele vai fazer, né? Nós cremos nisso. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus, né? E vamos meditar na presença dele nesse momento. Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, exaltar ao seu santo e poderoso nome. Nós queremos te agradecer, pois até aqui o Senhor tem nos abençoado. Queremos te agradecer por todo o cuidado do Senhor em nossas vidas. Agradecemos pelo teu Espírito Santo que nos consola, que nos convence, que trata conosco todos os dias com o intuito de nos aperfeiçoarmos para nos tornarmos aptos à morada celestial. Ó Deus, que o Senhor, quero pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor tome o controle de todo esse GCL, de toda essa live, que o Senhor tome a vida de cada pessoa que está ouvindo, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa se manifestar em cada vida, ó Deus, trazendo a vontade de se manifestar, de participar dessa live, ó Deus, que o Senhor possa trazer entendimento na vida de cada vida aí, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar na presença do Senhor cada vida que está nessa live, cada vida que está aqui, ó Deus, te ouvindo a palavra do Senhor, ó Pai. Deus, que o Senhor possa consolar aqueles que perderam seus parentes, né? Nós ficamos sabendo mais uma vez que hoje mais uma pessoa faleceu por conta da pandemia, por conta desse vírus. Que o Senhor possa trazer cura, ó Deus, que o Senhor possa trazer libertação. Aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados. O Senhor Jesus sempre nos disse, ó Deus, que vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei, e oferece o seu fardo, né, para nós. Que o Senhor possa, ó Deus, nos aliviar de todo cansaço, de toda pressão, ó Deus, que o Senhor possa trazer cura, trazer paz ao nosso coração, Pai. Toma, Senhor, o controle de toda essa live, que o Senhor faça conforme a sua vontade, conforme o teu querer. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Pai, o Júlio, nós chamamos ele de pai. Glória a Deus. A gente está iniciando mais uma live aí. Pessoal, aos demais que estão aí ouvindo, né? O Júlio hoje vai trazer a palavra e eu vou estar só acompanhando ele aqui. E aquilo que o Espírito Santo trazer ao meu coração, eu vou estar manifestando, mas vou deixar o Júlio bem à vontade aí. E, Júlio, que Deus possa te usar grandemente, cara. Que Deus possa te usar, assim, como boca dele, né? Para trazer para nós aí a palavra do Senhor. Pode ficar à vontade aí. Aleluia. Nosso pastor Williams também já está conosco aí na sala. Acabou de entrar. Seja bem-vindo, amado pastor. O que eu vejo, Felipe, diante dessa realidade que estamos vivendo, já é comum a gente ouvir essa frase nos bastidores e nas rodas até, não é bem roda de bate-papo, mas até as frases que mais se ouve hoje é que seja bem-vindo ao novo normal. Não é? Na verdade, essa é a normalidade agora. Um tempo atrás, eu me lembrava quando eu peguei o estudo, em 2008, quando eu entrei na faculdade, que em 2008, quando o professor ministrava na sala de aula, falando a respeito de formar rede, de se manter em conexão, de buscar fontes de informações disponíveis, porque o profissional bibliotecário ele trabalha com o filtro da informação, então já vislumbrava, lá em 2008, que iam existir na internet, por meio da internet, na época era Web 2.0, essas redes, e ir existir dentro dessas redes pessoas que iriam funcionar como chamados cliques, que seriam pessoas assim, que elas estariam conectadas, mas que elas teriam poder não só de se conectar,
mas de transferir essa informação à medida que ela participaria também de outros grupos, e participando de outros grupos, como nós estamos aqui, ela está participando, colhendo essa informação, amanhã ou em um determinado momento ela estaria em outro grupo, disseminando essa informação, então seria multiplicador de informações. E aí, 2008, hoje nós estamos em 2020, 12 anos, esse boom tecnológico, ele nos alcançou, e eu costumo afirmar que nós fomos literalmente empurrados para dentro das redes sociais. Todos nós temos alguma ressalva com relação às redes sociais, temos alguma ressalva com relação a essa conexão, temos ressalva até na forma como vamos nos posicionar diante da câmera, porque não é apenas o nosso bispo Luiz Rames acabou de entrar aí também na live. Seja bem-vindo, bispo. O Senhor possa nos ajudar participando. É um prazer tê-lo aqui. Então, nós não vislumbrávamos que esse advento tecnológico fosse nos levar para uma condição de ser arremessado para dentro das redes sociais. E aí, nós só podemos nos ajustar, tentar nos posicionar e ser bem-vindo ao novo normal. Então, hoje está conectado, hoje está participando de lives como essa, na verdade, não nos causa estranheza. Pelo contrário, é estranho não estar em conexão. É estranho não participar desse mundo virtual. Então, é o novo normal. Olha só que coisa antagônica, né? Agora é o novo normal. Aquilo que outrora não era, que era uma coisa meio fantasiosa, que era considerado uma utopia. Nosso pastor, agora sim, chegou o pastor Gustavo Costa, seja bem-vindo, aquele abraço. Agora é uma realidade, Felipe. Então, chegou para ficar. Precisamos estar, a cada dia que passa, mais atualizado, mais, vamos dizer assim, mais hábeis com o trato com os meios tecnológicos, pois nós vamos estar constantemente agora nessa conexão. De sorte que isso tem sido um diferencial na nossa caminhada. Tem nos mostrado que é possível sim ser igreja, é possível manter a troca de informação numa velocidade maior, é possível de diversos locais a gente estar participando ativamente, é possível até, eu acredito, Felipe, transmitir um pouco de calor humano. Lógico que é um abraço virtual. Com certeza. Não é aquele abraço normal, né? Aquele abraço que a gente sente, o envolvimento da pessoa do outro lado, consegue transmitir para ela pessoalmente, mas também é uma forma de nós nos mantermos conectados. Então, hoje o estudo vai falar sobre essa conexão, que é o novo normal, que veio para ficar e que já nos coloca para refletir a respeito de algumas questões, de algumas perguntas que podem nortear o nosso bate-papo hoje aqui. Eu já quero até transferir para você que está aí participando conosco. O que você acha desse novo normal? O que você acha dessa conexão? O que você acha dessas palavras que nós estamos absorvendo agora, a questão de compartilhar, a questão de inserir, a questão de conectar, enfim, esse universo que está sendo descortinado, que não era novo, mas que nós somos literalmente empurrados para eles. Então, de que forma que você vê, de que forma que você sente, de que forma que você interage com esse universo? Você interage de uma forma passiva ou de uma forma ativa? Você interage buscando boas fontes de informação ou você se contenta apenas com alguns lampejos de informação que traz para você um certo conforto? Você se interessa em aprofundar a busca desse conhecimento para chegar a uma fonte ou você deseja apenas ficar na superficialidade? Bom, já é uma pergunta que vai nos ajudar bastante, atrair você
para dentro desse bate-papo, para que você possa nos auxiliar e, ao mesmo tempo, absorver o conteúdo que será ministrado durante este período que estaremos aqui. Então, a gente já transfere para eles, né, Felipe? Como introdução, como quebra-gelo, como eles se enxergam, como eles se veem, como eles se sente no meio dessa conexão. Mas é isso aí, o pastor Júlio. Deixar para eles refletirem, né? Todo mundo que está na live, e por favor, comentem aí. De fato, nós, como o senhor falou, muito bem falado, a forma como a gente foi empurrado, né? A essa nova normalidade. Mas cabe, né? Como se diz, um sinalzinho de alerta, vamos dizer assim, para entendermos como estamos nos conectando, né? Em que estamos nos conectando e qual a força que nós estamos empregando, né, nessa conexão. A internet hoje, ela se tornou, não só hoje, né, ela já vem se tornando um canal de informação muito valioso. Né, e cabe a nós termos o minucioso cuidado com aquilo que a gente está absorvendo, né? Tanto ela pode ser para o bem, quanto ela pode ser para o mal também, né? Então, a gente precisa estar conectado, sim, aderindo a essa modernidade, essa tecnologia, mas buscando de total sabedoria usufruí-la. Exatamente. Nós podemos ser, em algum momento, como esponja, que é justamente absorver, né? Sugar o que tem, mas em alguns outros momentos funcionar como um filtro. E aí, na questão do filtro, é importante entender que a velocidade com que a informação chega é muito maior do que a nossa capacidade de absorção. Verdade. E diante dessa realidade, nós vamos constatar que já existe hoje também, e que vai permear aí as rodas de debate futuramente, a figura do crente web, que é aquele crente que ele se conecta e se desconecta na mesma velocidade. Então ele passa e ele vai procurando alguma coisa que lhe agrade, alguma coisa que atrai a sua atenção. E se ele sentir que não está lhe agradando, ele simplesmente tem várias opções hoje, ele vai se desconectar. Por exemplo, nesse horário que nós estamos agora, deve ter aí dezenas de lives no mesmo horário. Então, a pessoa, ela tem hoje a liberdade de não só se conectar, mas a liberdade também de escolher em que ela vai se conectar, a quem ela vai se conectar e que tipo de informação que ela vai buscar. Agora, é interessante nós compreendermos que, apesar do farto número de informações disponíveis, e a igreja está reagindo bem, no primeiro momento eu achei que a igreja ela ficou meio desorientada com relação ao que fazer, como fazer e por que fazer. Porque são questionamentos que acabaram colocando muitas pessoas que estavam acostumadas, já estavam naquela zona de conforto, no ostracismo e numa preocupação. Então, agora o que fazer? E como fazer? E por que fazer? E aonde fazer? Então, são questões que vêm nos chamar a atenção para uma realidade que chegou para ficar. Mas depois que cada um foi achando seu espaço, foi vendo realmente que este é um canal que pode ser usado, que a igreja durante algum tempo talvez não se apercebeu o poder que a ferramenta tem de alcance e de envolver pessoas, como nós estamos sentindo aí, as pessoas fazem questão de participar, fazem questão de interagir, elas sentem também que é o momento delas, é um momento propício, é uma oportunidade de a gente estarmos juntos, dela estar somando, dela sentir que ela também faz parte desse universo, que ela está sendo convocada para ser alcançada, para ser envolvida. E nesse envolvimento, a gente perceber que há uma conexão, não só apenas nesse espaço virtual aqui, mas há uma conexão maior que nós estamos buscando, que é uma conexão com aquele que nós somos, os arautos, os interlocutores,
para trazer e para levar ao mundo as boas novas do Evangelho, e principalmente aquele que perece. Então, começamos a adquirir uma identidade aqui nesse meio virtual, e essa identidade é que fortalece e que nos faz criar vínculo. Essa identidade que a igreja está absorvendo hoje, não uma igreja que vai se tornar igreja virtual em si, não. Uma igreja com uma identidade que vai ocupar os lugares virtuais. Uma igreja com conteúdo, uma igreja com propósito, uma igreja que deseja realmente fazer a vontade daquele que nos chamou para realizar a sua obra. Então é importante entender isso, que nós estamos no espaço virtual, nós estamos criando essas redes, estamos participando dessas redes, estamos nos conectando, estamos alcançando pessoas, Felipe, que a gente jamais imaginava que ia alcançar. Veja bem, olha só quantas pessoas nós temos aqui. Nós temos irmãos que estão começando a caminhada, nós temos irmãos que já estão há algum tempo, nós já vimos entrar aqui conosco o Bispo Rame, já vimos entrar aqui conosco pastores de algumas regiões. Então, olha só em que nível que essa conexão está se dando, de que forma que ela está se formando. Então, de certa forma, há um propósito aí. Nós precisamos buscar fazer uma leitura a respeito desse universo que está se formando e tirar proveito disso. Então, uma segunda pergunta importante e que vai nos fazer compreender o porquê de nós estarmos aqui, o porquê de nós abordarmos essas questões, é de que forma você está aproveitando essa conexão. Porque, infelizmente, a gente não quer tecer uma crítica, mas a gente vê que existem pessoas hoje que, ao invés de buscar fontes que tragam esperança, elas estão buscando, no meio do desespero, mais palavras de desesperança, mais palavras que mexem com a ansiedade dela. E aí, ao invés dela encontrar sossego, calmaria, tranquilidade e até produzir fé no coração dela a respeito do que vai acontecer, do que pode acontecer, ela acaba ficando cabisbaixa, desanimada, desorientada, desapercebida, e ela, ao invés de entender o seu papel, que é de ser uma boca de esperança em momentos oportunos, ela acaba levando a desesperança. É como hoje. Eu até procurei agora dar uma desligada. Pessoas, às vezes, quando me mandam no zap, quando me mandam mensagem, quando me mandam notícias de tragédia, eu tenho procurado fazer aquilo que o pastor Fabiano, um tempo atrás, nos orientou. Ó, vocês que ficam procurando noticiário de desgraça, desastre, desliga um pouco, porque se Deus quisesse que você alimentasse a tua mente com essa informação, você estaria lá naquele momento. Mas se você não está lá, de alguma forma Deus está te preservando. Então é importante ser solidário, como a causa do pessoal da saúde agora, consolar aqueles que precisam ser consolados, chorar com aqueles que precisam chorar, mas não fazer disso a nossa fonte de busca de informação diária, em todo instante, em todo momento. A pessoa, ela deita recebendo esse tipo de informação, ela dorme, acaba sonhando, se revirando na cama com essa informação, e ela desperta já pela manhã com a cabeça bombardeada por essa informação. Então, aí uma pergunta: aonde essa pessoa vai encontrar informação? Se a conexão dela está com os problemas, se a conexão dela está com o desespero, se a conexão dela está justamente com aquilo que é contrário ao que o Senhor nos ensinou, não é mesmo? E que é o contexto desse estudo, que nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte, justamente, a gente usa como metáfora a questão da conexão, porque é muito importante entender que nós falamos de conexão aqui, falamos de um mundo virtual. É interessante essa comparação com o mundo virtual, com a nossa conexão com os céus, por meio do Espírito Santo, porque da mesma forma que a imagem, da mesma forma que a nossa voz, da mesma forma que nós chegamos e nós navegamos, parece que na banda 4G, e agora está entrando a 5G aí, então é uma forma também através de espectros que eles viajam pelo ar e eles acabam chegando do outro lado e alcançam pessoas, e nós não sabemos assim mensurar e nem mesmo assim imaginar de que forma que se procede isso. Mas a mensagem chega
no ponto que ela precisa chegar. Então, assim é a mensagem do Evangelho, quando Cristo, ele, olhando para os seus discípulos, no momento que ele era tomado, que ele era levado, ele falou, olha, não me detenhas, porque convém que eu vá, porque eu indo, o Pai vai liberar, vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai fazer essa conexão entre Deus e vós aqui na terra, para que vocês não se sintam só. Então é importante que é uma analogia, é uma comparação metafórica com relação à conexão que estamos usando hoje para nos comunicar, com aquela verdadeira conexão que vai nos trazer esperança, que vai nos alimentar e que vai fazer, por meio de nós, que se cumpra o propósito de Deus, que é gerar fruto, que é dar fruto. Então, essa ligação. E é interessante frisar que, às vezes, nós nos preocupamos tanto. Poxa, eu preciso fazer, eu preciso construir. Outro dia eu vi uma mensagem por um pastor, que eu não estou lembrado agora quem foi, que ele falou que existe duas diferenciações entre ser e ter. Às vezes nós preocupamos tanto em realizar, nós preocupamos tanto em ter, em alcançar, e esquecemos que nós precisamos ser. E para ser, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar conectado. E aqui no primeiro tópico, nós temos a seguinte afirmação: sem mim, isso Jesus falando para os seus discípulos, nada podeis fazer. E é importante frisar também, meu amado, minha amada de Deus que está nos ouvindo, que naquela época, emergindo um pouco, voltando um pouco no tempo, naquela época em que essa informação era ministrada sobre os discípulos, naquele momento em que a palavra de Deus era difundida, o Evangelho do Reino dos Céus, naquele lugar, naquela comunidade, naquele povo, existiam poucas fontes de informação. Não existiam Bíblias como nós temos hoje, até em meio virtual, não. Existiam poucas cópias, essas cópias ficavam no templo, eram poucas pessoas que podiam ler essas cópias para o povo e explicar para o povo segundo a sua própria interpretação. Então o povo não tinha esse acesso. É importante entender isso, porque hoje é o contrário, nós estamos tendo uma acessibilidade maior à palavra, uma acessibilidade maior ao conhecimento. A questão é o que eu estou fazendo com esse conhecimento. Eu estou permitindo que ele mude a minha vida, que ele transforme a minha vida, que ele influencie a minha vida, que ele faça algo na minha vida que realmente venha não só me surpreender, mas venha surpreender o mundo à minha volta, que venha mostrar realmente que eu estou querendo algo a mais, que eu estou desejando que essa informação venha surtir um efeito. Porque Cristo chamou a nossa atenção, que às vezes há uma preocupação muito grande, a preocupação com relação ao frutificar. É lógico, toda árvore ela tem um propósito. A árvore que eu falo, a árvore frutífera, de dar fruto. Você já reparou que a decepção de alguém que planta uma árvore, e quando ele vai lá no tempo do fruto, buscar esse fruto e não encontra, ou eu encontro um fruto estragado, um fruto que não era aquilo que ele esperava ter, em contrapartida, aquela pessoa que vai buscar na árvore o fruto e ela encontra um fruto agradável, um fruto que ela possa sentir, possa saborear, enfim. Então, essa analogia também com relação à árvore e a necessidade de dar fruto, às vezes nos lança também num conflito. Às vezes nos lança numa preocupação. E é o que aconteceu com a igreja. E agora? Os templos estão fechados, as igrejas estão fechadas, as reuniões estão proibidas. E o que eu vou fazer para dar fruto? De que forma que eu vou frutificar? Eu fui chamado para dar fruto. Eu fui chamado para fazer com que haja uma multiplicação. Mas eu estou polido de estar me reunindo, de estar no lugar. Amados, a palavra de Deus que está em nós, ela não está travada. Ela não está parada. Então aí você já vai começar a entender que a maior preocupação nossa não deve ser se você vai dar ou não vai dar fruto. A questão é se você está conectado com Cristo, se você está ligado com o Senhor. Se essa conexão que você hoje está vendo aqui se desenrolar,
que por trás dela está levando você a ter uma conexão maior, uma conexão com os céus, uma conexão com Jesus Cristo, com o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus já falava no seu tempo, olha, sem mim nada podeis fazer. E aí ele vai nos revelar aqui em João 15, na verdade é o capítulo todo de João 15, é interessante, porque ele vai trazer a questão da videira e a forma como essa videira pode ser encaixada, enquadrada e servir de parâmetro para o nosso argumento hoje, de forma alegórica. Ele vai nos mostrar como funciona essa videira. Então, todo esse capítulo vai falar a respeito dessa realidade. Mas a gente vai extrair só alguns versículos e vamos estar em conexão com a palavra por meio do ensinamento de Jesus Cristo, por meio do apóstolo João, considerado o apóstolo do amor. E o livro de João é interessante porque o livro de João sempre tem uma palavra e junto com a palavra uma lição reflexiva. É um livro que ele traz imediatamente a narrativa dos fatos, ele traz a palavra e junto com a palavra ele traz uma lição. Ele traz um ensinamento. Então é interessante essa questão, essa abordagem de João. E ele vai trazer a seguinte palavra: está em mim e eu em vós, porque a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é interessante, amado. Sei que você não vai conseguir guardar tudo. Eu até aconselho você depois a ler pausadamente todo esse capítulo e procurar se sintonizar, entrar em conexão com o que o Senhor está transmitindo através dessa orientação. Mas eu gostaria que você registrasse aqui e percebesse bem, porque sem mim nada podeis fazer. A igreja definitivamente, apesar das ferramentas, apesar da facilidade que nós temos hoje, diferente daquele tempo de Jesus, onde havia poucas cópias, pouco acesso à informação, o povo praticamente não tinha acesso nenhum, nem para entender, nem para ler, nem para tocar, manusear. E hoje, ao contrário, nós estamos tendo um volume maior de acesso à informação. Mas, amado, eu quero que você entenda, com pouca ou com muita informação, não adianta nós termos tanta informação ou pouca informação se a gente não estiver em conexão com a fonte da informação, que é Jesus. Então perceba, resumindo essa parte, esse trecho aqui, esse primeiro ponto, esse primeiro tópico: sem mim nada podeis fazer. O que tem aí, Felipe, é um sem número de pessoas dando cabeçada, desorientada de um lado para o outro, correndo para um lado para o outro, Felipe. E, na verdade, elas não chegaram, não se aperceberam, não chegaram à conclusão que vocês estão procurando, vocês estão andando, dando cabeçada para um lado para o outro, mas a solução não vem definitivamente naquilo que vocês desejam fazer, ou por meio das vossas ações, por meio de mediações humanas. A solução vem estando em conexão com Cristo. Não é mesmo, Felipe? Só te interrompendo, Júlio, uma testificação disso, né, que você está falando, sobre bater cabeça, né, pessoas que andam sem um norte, né, sem uma direção, e aí, a partir dessa afirmativa de que Jesus dá, né, que sem ele nada podemos fazer, a prova disso é o que está lá em 1 João capítulo 4, né, no versículo 13. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós. É pelo Amém. fato de ele nos ter dado o Espírito Santo, né? E quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus vai dizer que esse Espírito é o que nos convence de toda justiça, de todo pecado, todo juízo. Quando a gente tem esse Espírito Santo, a gente tem de fato o norteio, né? A gente é de fato norteado para seguir as vontades do Senhor e, de fato, cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Caso contrário, a gente vai continuar andando sem um rumo, sem o norte. Eu não sei para que eu vim, para que eu estou aqui, ou então certas convicções que são convicções erradas, né? Ou melhor dizendo, né? Ou falar errado aqui, eu estaria sendo um julgador. Mas convicções e certezas que não batem com aquilo que o Senhor propõe para cada um de nós, né?
O único que nos convence de todas essas convicções corretas, né, de todo o propósito que Deus tem para cada um de nós, é o Espírito Santo de Deus. Né? Quando a gente adquire esse Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar em nós, a gente tem a comprovação de que nós estamos em Deus e Deus está em nós. E aí o propósito dele é cumprido na nossa vida, na minha, na sua, de todo mundo. Com certeza. E a gente chegando nesse miolo, realmente, no cerne aqui do estudo, justamente ele vai apontar para essa necessidade de buscar essa conexão com os céus. E a única forma de nós nos mantermos conectados com os céus é por meio do Espírito Santo. Mas para mim alcançar e para mim desenvolver essa percepção, para mim permitir que o Espírito Santo ele me tome e que ele faça em mim e por meio de mim que se cumpra o propósito de Cristo, o propósito de Deus, de não só ser alcançado pelo reino, de fazer parte do reino, mas também de ser um anunciador do reino, um multiplicador, um porta-voz das boas novas do Evangelho, eu preciso buscar uma forma de me manter conectado. E essa forma de se manter conectado, indiscutivelmente, a cada dia que a gente questiona mais, a gente volta para o ponto de partida. É interessante isso. Outro dia eu me vi perguntando, porque eu vi alguns comentários assim, tipo, mas eu não vou orar, eu não tenho propósito para orar. Quer dizer, a pessoa começa a associar, só vai orar se tiver um propósito. Ué, espera aí. A oração é um diálogo com os céus. A oração é a forma de você saber que está no reino dos céus, que existe um rei ali, e que você precisa estar debaixo da governança dele. Mas para estar debaixo da governança dele, você precisa estar em comunicação com ele. Você precisa estar dialogando com ele. Então a oração ela representa não só um autoconhecimento, porque ela serve para a gente também refletir a respeito do nosso papel, não é? A oração ela serve para uma edificação minha, porque ela me faz entender que eu sou dependente daquele a quem eu busco uma conexão por meio desse caminho que é a oração. E a oração serve também para o Senhor me capacitar, de sorte que, independente às vezes de eu falar, de eu abrir a boca, às vezes falta palavra mesmo, mas só o fato de eu saber que eu estou em oração e de eu fazer disso uma coisa, um hábito diário, todos os dias eu me colocar diante do Senhor, eu já crio ali um canal aberto com Deus, e aí todos os dias eu vou estar mantendo essa conexão. Então, uma segunda pergunta que não vai calar e que é necessária para se fazer também para os nossos irmãos é de que forma que você tem ajustado essa sua conexão com Deus? De que forma que você tem alimentado isso? Será que você está esperando ter um propósito, ser motivado pela igreja? Não, vamos esperar uma campanha partindo aí dos líderes de Excel, partindo aí do pastor, partindo dos irmãos, ou partindo de uma necessidade. Fui convocado, como um tempo atrás, houve uma convocação por meio do presidente da República para fazer jejum, aí todo mundo foi abraçando o jejum, até quem nunca fez jejum, eu acho que fez jejum, porque o presidente convocou. Então, de que forma que você está ajustando essa conexão? Primeiro, essa conexão tem que ser ajustada de forma espontânea. Se for uma coisa forçosa, não vai ser uma conexão sadia. Segundo, ela precisa ser ajustada com conhecimento. Durante algum tempo eu ficava me questionando, por que eu não consigo orar? Eu não tenho palavra, eu não sei orar, não sei como falar, não sei como conversar com Deus, de que forma me relacionar com Deus. E aí me orientaram, olha, lê o livro de Salmo. Lê o livro de Salmo, que o livro de Salmo é o único livro na Bíblia que é o homem falando para Deus. Então, o homem buscando uma conexão com Deus. O homem revelando ali a sua essência, o seu estado de necessidade. Então, através da leitura diária da palavra, você vai entrar na conexão com o conhecimento, e com o conhecimento você vai conseguir avançar para o terceiro estágio, que é um estágio importante. Não vai lhe faltar argumento, não vai lhe faltar palavra, não vai lhe faltar, amados, formas de se comunicar com Deus. Você quer coisa maravilhosa do
que palavras como essa, por exemplo, em um momento como esse, e de confusão, de dificuldade, você dobrar os teus joelhos e falar: Senhor, está escrito, Pai, no livro de Salmo, elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. Eu sei, Senhor, que o meu socorro não vem no monte, não está no monte, não está naquele lugar, por mais que seja um lugar alto, meu Deus, mas o meu socorro está no Senhor, que está acima do monte, que está nos altos céus, na sua soberania, intercedendo por nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Mestre, e por meio do Espírito Santo Consolador, que nesse momento aqui está, meu Deus, levando a minha oração até a Ti, Pai. E eu estou sentindo essa testificação, porque é o Senhor conosco, agindo e operando. Então, amados, como está o ajuste na sua conexão? Porque hoje é comum você procurar: ah, sua internet não está boa, então você vai identificar o quê? Bom, será que é a empresa que fornece a internet que não está fornecendo um bom serviço? Bom, se é empresa, hoje nós temos várias empresas aqui no ramo que você pode simplesmente buscar a que melhor te oferecer essa conexão. Ah, é a falta de luz? Ah, é o equipamento que eu estou usando? É o celular? Nós precisamos fazer essa avaliação. Também, da mesma forma, trazer para a nossa realidade aqui. O que está atrapalhando essa conexão? Enfim, é o lugar que eu estou? Porque, às vezes, aqui você está ouvindo aí no fundo o Júlio querendo participar, mas tem dias que realmente, na hora que eu vou dobrar o joelho para orar, ele incomoda um pouco. Incomoda porque eu tenho que dar atenção para ele. Quero dar atenção e, na verdade, ele está falando porque ele quer atenção. Mas aí eu preciso dar atenção na oração. Então a gente precisa pensar nisso tudo. Como é que está o meu relacionamento dentro de casa? Não é? Porque é na hora que você dobra o teu joelho para orar que você lembra que precisa se acertar com a esposa, se acertar com os filhos, se acertar, enfim, com as pessoas à tua volta, alguma coisa que você deixou para fazer que você não fez e que precisa fazer, coisas que você está procrastinando e que precisa ser feito, coisas que era para ontem e que você deixou de fazer, os seus projetos de vida com Deus, ele tem participado dos teus projetos ou você tem deixado ele de fora? Então, de que forma que você está ajustando essa conexão? Porque não basta saber que existe essa forma de se comunicar com Deus, não basta saber que existe um propósito para que haja essa conexão, não basta saber que eu fui chamado para frutificar por meio dessa conexão, eu preciso entender se eu estou ajustado com esse propósito. Se eu estou participando em conjunto com meus irmãos, em conjunto com a minha caminhada, com este propósito. Porque é isso que Jesus Cristo fala. Se está faltando ajuste, ele traz aqui para uma realidade. Se há uma necessidade de limpar, ele vai podar, ele vai limpar a árvore, ele vai aparar. Mas ele vai aparar com o quê? Com propósito. Ele não quer causar constrangimento, ele não quer causar dor. A palavra de Deus nos afirma que todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então a vontade do Senhor é que ninguém se perca, meu amado. Mas a vontade de Deus maior é que você se sinta útil, e sentindo útil, você está sentindo que tanto você está sendo alcançado, abençoado, mas está sendo também um multiplicador de esperança e alcançando outros. Então, esse é o segundo ponto que nós avançamos. Não é mesmo, Felipe? Aí a gente vai partir para o finalzinho, eu acho que dá um tempinho, sim. Com certeza. Dá sim. E aí nós chegamos, Felipe, nós somos roteadores da fé. Eu acho interessante porque eu pego o livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, nós temos a seguinte afirmativa: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então veja bem que ele fala a respeito de uma luz. Não se coloca uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma candeia e coloca debaixo da mesa. Isso quer dizer o quê? A luz ela é feita para revelar, a luz ela é feita para guiar de alguma forma, mesmo que seja um pequeno foco de luz no meio do universo escuro. Ele é capaz de ser um ponto de direcionamento, uma estrela, como se fosse uma estrela guia. Então, é um referencial. Então, você é um referencial. Nós somos esse referencial. Mas esse referencial precisa brilhar e precisa resplandecer. Você não vai conseguir ocultar essa realidade. Então, veja bem que ele fala aqui a respeito das vossas boas obras. Às vezes a gente fica tão preocupado com relação à questão da obra,
em que ela apareça. Quando, na verdade, amados, a Bíblia nos fala que nada que está encoberto ficará encoberto que não seja revelado. Então, você não precisa se preocupar com relação a essa revelação da realização de obra, não. Você precisa permitir que o Espírito Santo te use. Deus ele pode te usar de uma forma tão simples. Eu estava vendo uma reportagem, Felipe, do Diego, que ele viu lá no meio dos fãs dele, um que colocou assim, ó, adeus, tchau, eu estou desistindo, não quero mais. E ele se incomodou com aquilo, na mesma hora ele replicou para o rapaz, ele falou, olha, o que está havendo com você? Eu estou aqui para te ajudar. Então, veja bem, partindo de uma estrela, de um ídolo do futebol, mas ele se importou com aquela voz daquele torcedor. E aí conseguiram ajudar aquele rapaz que estava à beira de cometer um suicídio. Então, veja bem que interessante. Você, às vezes, não se percebe o quanto Deus ele quer e ele pode te usar. Agora, ele quer encontrar uma disposição, independente da posição da pessoa, do lugar da pessoa, a forma de diálogo. E olha como é que foi. Foi através de uma conexão que ele chegou naquele torcedor, ele alcançou aquele torcedor. E, por sinal, parece-me que o Diego é cristão também. Então, mas veja bem a forma como Deus quer e pode nos usar. E aqui ele faz o comparativo no estudo, o autor, que nós somos roteadores da fé. Então, veja bem, o roteador ele serve para levar o ponto de internet. Uns eles têm um poder de longo alcance, de sorte que, às vezes, você não só pega o ponto dentro da sua casa, mas você pega o ponto no vizinho, do lado, na rua. Tem alguns que têm a capacidade de você conseguir pegar até alguns metros bem mais, não é? Do que outros. Outros têm um poder menor, de pegar apenas um lugar específico. Mas nós estamos hoje com uma ferramenta que nos permite, como por exemplo agora através dessa live aqui, de alcançar um número cada vez maior de pessoas. Nós não sabemos quantas pessoas vão ser alcançadas através dessa live, mas vê o poder de multiplicação. Então entenda que Deus está mais do que nunca nos mostrando que nós somos luz e nós viemos a esse mundo com um propósito. Essa luz não pode ser ocultada, essa luz não pode ser apagada e essa luz não pode ser descartada. Às vezes você até tenta descartar essa luz porque você olha para você e fala, pastor, mas eu sou uma lâmpada tão pequena, pastor, tão insignificante, tem uma escuridão tão grande, a minha lâmpada ela não vai conseguir cumprir um propósito, ela não vai causar efeito. Olha, amado, veja o efeito que a luz de Cristo, por meio do Evangelho de Cristo, por meio de uma live como essa, está alcançando. Então, está cumprindo. Então, olha o efeito. Pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão buscando se conectar, pessoas estão buscando a palavra. Então, glórias a Deus por isso. Então, entenda a importância. Você é luz, você é escolhido, você é separado, mas sozinho você não faz nada. E para conseguir fazer, tem que estar conectado por meio da oração. Em Tessalonicenses 5, versículo 17, o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Tessalônica, porque a igreja vivia um momento de conflito, um momento em que eles estavam sendo martirizados, estavam sendo perseguidos, de sorte que eles já estavam achando que Jesus já ia voltar, eles estavam desesperados, Jesus vai voltar, porque não é possível, a gente está passando tanta aflição, então vai ser agora. Da mesma forma hoje, nos nossos dias atuais. Quantos que já pensaram assim, Jesus está voltando, vai voltar, caramba, olha, vai ser agora. Quantas pessoas que já estão beirando ao fanatismo, já deixaram até desistir dos seus projetos, dos seus planos, dos seus sonhos, já estão retendo até a palavra, porque achando que não, eu estou salvo, então eu vou tratar da minha salvação, Jesus está voltando e eu preciso me preparar. Então, a igreja de Tessalonicenses, ela tinha essa preocupação, o apóstolo Paulo orientou eles, olha, orai sem cessar, porque a oração é que vai conter a nossa ansiedade, vai nos trazer calmaria, vai nos fazer entrar em contato com o Pai. Quando há diálogo, né, Felipe? Você até comentou aí, pai, quando há diálogo entre o pai e o filho, você sabe que as suas necessidades, elas vão ter facilidade de ser atendidas. E, ao mesmo tempo, você vai ter a sensibilidade a respeito daquilo que os seus pais desejam em relação a você. Porque há uma conexão, há uma sintonia. Então, assim, somos nós com o nosso Pai no céu. Quando há essa sintonia,
Ele está ciente das tuas necessidades, e você vai ter a percepção, peraí, Deus está comigo, Deus está me ajudando, está me instruindo, está me inspirando, então eu vou seguir em frente e não vou esmorecer. Amém. Glória a Deus. A gente é chamado para sermos sal e luz, né? E quando a gente entende a questão de sermos luz, é isso que o texto de Mateus vai falar, né? Que é impossível esconder uma cidade no alto de uma montanha, né? Uma cidade iluminada no alto da montanha. E esse texto também ele vai falar sobre a gente transmitir essa luz, né? Ou a gente ser transmissores dessa luz, né? E essa luz nada mais é do que Cristo. E a gente só vai transmitir essa luz se a gente de fato estivermos conectados a Deus. A gente falou no texto de 1 João 4,13 que a prova de que o Espírito Santo está em nós, ou melhor, o jeito a gente adquire o Espírito Santo por parte de Deus é o fato de que ele está em nós e nós estamos nele. Ou seja, isso que você acabou de falar, a mutualidade do relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus, né? E caso contrário, não tem como, né? Caso contrário, né? Se nós de fato não estivermos conectados, Jesus ele faz esse comparativo muito bem feito com relação à videira, de que se a gente fora da videira, fora da conexão com o Senhor, a gente nada consegue fazer, né? Uma fruta, ou melhor, um galho, ele jamais vai conseguir produzir uma fruta se ele não estiver conectado lá no tronco dessa árvore, né? Então, é um comparativo muito interessante, muito perfeito que Jesus faz, né? Nós precisamos buscar a verdadeira conexão. E volta e meia, né, hora ou outra, a gente precisa trazer uma autoanálise em que nós estamos conectando, né? Em que nós estamos gastando o nosso tempo? Eu estou gastando mais tempo com uma coisa ou estou gastando mais tempo com outra? Sim, eu estou dizendo o seguinte, eu estou gastando mais tempo numa internet, na frente da televisão, ou eu estou gastando mais tempo com coisa inútil, ou eu estou gastando mais tempo me relacionando com o Senhor, buscando esse relacionamento com o Senhor, buscando essa conexão cada vez mais forte, para que eu possa me tornar esse roteador que você falou no último ponto aí, ser esse roteador mais potente para poder transmitir a palavra de Deus cada vez maior, ser cada vez mais abrangente, né? E eu preciso entender isso. Eu preciso olhar para mim e diagnosticar qual é o meu nível de conexão com o Senhor, né? E que tipo de roteador eu estou sendo, né? Que tipo de transmissor dessa conexão que eu estou sendo, né? E para que eu possa me encaixar nessa teoria, né? Nisso que Jesus nos ensina sobre sermos sal e luz, né? Então, esse estudo nos leva à reflexão de entendermos qual é o nosso objetivo aqui, qual é o nosso propósito. O Senhor nos criou com um único, exclusivo propósito, né? Manter a conexão com Ele, né? O relacionamento com Ele e expandir o reino de Deus. Nós somos agentes de Cristo aqui na Terra para executar a obra do Senhor, né? E é isso aí. Você tem mais alguma coisa para falar? É importante, Felipe, só para me frisar aqui, conforme você vinha falando, é interessante que olha o propósito dessa live. Eu estou até me adaptando a essa realidade. Eu estou até pensando assim, será que seria interessante ter 2 pastores pregando no altar? Você já imaginou nessa possibilidade, 2 pastores pregando? Eu estou tão adaptado a isso, assim, que a gente acaba também ouvindo e processando alguma informação. É importante compartilhar com os irmãos aí, para que eles venham entender que Jesus Cristo, ele montou a sua base de alcance formando o relacionamento com os seus discípulos. Então, John Wesley vai resgatar isso na implantação dos pequenos grupos, do metodismo. Ele vai resgatar essa questão do relacionamento. Mas nós estamos, pastor, vivendo momentos difíceis, conturbados, não é? Onde nós fomos polidos de realizar esse relacionamento. Mas só que o ser humano é um ser social. As pessoas, eu vim agora lá de baixo,
umas 5 horas de um compromisso, a rua aqui do Vila Reis está lotada de gente caminhando para um lado, para o outro, andando de bike, fazendo caminhada, correndo, enfim, as pessoas convidam. Na verdade, ela está usando até como pretexto, pessoas que nunca caminharam, estão caminhando, justamente para manter um nível de relacionamento, porque o ser humano não consegue viver só. Então é importante entender isso, que não adianta eu querer ser luz se não tiver um relacionamento. Não adianta eu querer cumprir um propósito se eu não buscar esse relacionamento. Não adianta eu ter essa conexão. Pastor, eu não preciso. Já vamos ouvir muito isso, pastor. Eu não preciso da igreja, porque eu tenho meu celular, eu tenho minha internet, eu tenho meu ponto. Vou me aborrecer menos. Amado, cuidado com isso. Cuidado, porque a base do nosso propósito, uma das colunas é o relacionamento. Tanto é que o Senhor está nos mostrando que é possível nos relacionarmos através de lives, através de conexão como essa. Então, olha bem, veja como Deus está agindo, está operando aqui. Então, Deus continua operando, continua agindo, mas não esqueça, é importante se manter o relacionamento, é importante você participar, você convidar alguém, você ser alcançado, você alcançar alguém, como o Felipe falou, é alimentar o seu ponto, a sua condição, para que você seja um Wi-Fi que vai alcançar um número cada vez maior. Porque, irmãos, infelizmente é uma realidade. O diabo fica nos espreitando. E um descuido, um deslize, uma queda, um vacilo, ele faz com que esse vacilo, esse tropeço, chegue longe. Então, se você tem condições, se você tem a possibilidade de propagar o evangelho, então faça isso. É melhor ser um arauto do rei e entrar nas mansões celestiais, sendo recebido pelo Rei dos Reis, do que, amados, ter ameaça de ter com o diabo. Vamos pisar na cabeça do diabo e vamos glorificar o nosso Deus, porque o propósito, o fim de tudo é glorificar. A nossa obra apareça para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém. A nossa live está chegando ao fim. Só para concluir, né? Isso que você estava falando, Júlio. A gente é um corpo, né? Jesus Cristo, ele se relaciona conosco e se refere a nós como um corpo, a igreja de Cristo como um corpo. Então, um braço, ele não funciona fora do corpo, né? Uma perna não funciona fora do corpo. O dedão da mão, ele não funciona fora da mão, né? E então a gente precisa estar sempre caminhando junto. É a base, o relacionamento, a mutualidade entre os irmãos, entre a igreja de Cristo. É muito importante estarmos sempre cada vez mais juntos, mesmo que por live, mas é importante. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Quero agradecer ao Júlio pela palavra, agradecer a vida de cada um de vocês. A nossa live está chegando ao fim, não vai dar tempo da gente orar. Quero convidar cada um de vocês a orar na sua casa aí, manter essa conexão, isso que a gente acabou de falar aqui, é a oração, conexão com o Senhor, é oração todo momento. Tessalonicenses está falando orar sem cessar, e ali, né, o apóstolo Paulo está dizendo para aquela galera lá, orar sem cessar, meditar, ser perseverante na oração. Isso nos traz paz, é a única forma da gente trazer paz ao nosso coração em tempos de dificuldade, né? É oração, é conexão com o Senhor. Né, é só Ele mesmo que nos traz a paz, né? E como eu sempre digo, né, aquele versículo de Lamentações de Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Né? Então busque trazer à memória de vocês aquilo que dá esperança. E que Deus possa ser a esperança de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, a família de cada um de vocês, a casa de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo e até semana que vem. Abração. Isso aí, valeu, Dani. Obrigado. Forte abraço, Dani, que ela falou que o importante é manter calor humano. Aí Gustavo falando, é isso aí. Michele falando, Deus prepara pessoas e coloca no nosso caminho para a gente andar com essa conexão. Então, louvado seja Amém. Deus a todos vocês. Nós amamos vocês. Bom é estar com vocês, não é mesmo, Felipe? É isso aí. Valeu.